Eu sou a professora Dioclidiane, essa é a nossa aula 06 de matemática e hoje nós iremos estudar o sistema de numeração decimal. Acompanhem comigo nos slides. Um dos sistemas de numeração criados na antiguidade predominou sobre os outros, o sistema de numeração indo-arábico, desenvolvido pelos antigos habitantes do Vale do Rio Hindu e difundida séculos depois pelos árabes. A representação simplificada de quantidades e a possibilidade de usar essa representação em cálculos foram provavelmente o motivo do sucesso duradouro desse sistema. Esse sistema ele tem algumas características que nos fazem usar ele, né? Uma das características são empregados apenas 10 símbolos, denominados algarismos, para representar qualquer número. São eles o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É um sistema decimal. Contamos quantidades formando grupos de 10. É por isso que ele se chama um sistema decimal. Veja como agrupamos uma quantidade de 22 clipes, por exemplo. Aí nós temos 22 clipes e quando nós vamos agrupar, nós agrupamos em uma quantidade de 10 em 10. E aí ficou sobrando 2 clipes. E também é um sistema posicional. O valor de cada algarismo depende de sua posição na representação do número. Por exemplo, o mesmo algarismo em diferentes posições assume valores distintos. O 22, como nós podemos ver aí. Quando nós estamos falando de unidade, o 2 representa apenas 2 unidades. Mas quando nós estamos, se ele estiver lá na casinha da dezena, aí ele já representa 20 unidades ou 2 dezenas. Se a gente mudar a posição de um algarismo, nós também vamos mudar o número. Por exemplo, 245 é diferente de 524. É importante prestar bastante atenção que número e algarismo não são as mesmas coisas aí. Por exemplo, o número 245 ele é formado dos algarismos 2, 4 e 5. Então, quando nós estamos falando dos números, geralmente nós estamos falando de uma junção de algarismos. E quando nós estamos falando de algarismo, nós estamos falando deles no individual. O número 524, por exemplo, ele é formado pelos algarismos 5, pelo algarismo 2 e pelo algarismo 4. Bom, no sistema de numeração indo-arábico, determinados agrupamentos de 10 recebem nomes especiais. E são nomes que nós já conhecemos. Por exemplo, se a gente agrupar 10 unidades, nós teremos uma dezena. Uma dezena é igual a 10 unidades. Se agruparmos 10 dezenas, temos uma centena. E uma centena é igual a 100 unidades. Agrupando 10 centenas, temos uma unidade de milhar. Quanto que seria uma unidade de milhar? 1000 unidades. E agrupando 10 unidades de milhar, teremos uma dezena de milhar, que no caso seria 10.000 unidades. Bom, nós vamos ter diferentes formas de representar alguns números, né? Esse sistema de numeração, ele nos permite essas diferentes formas. Como assim, professora? Por exemplo, o número 543. Uma das maneiras seria nós fazermos uma decomposição. O que seria essa decomposição? Gente, imagine que você tem um quebra-cabeça e esse quebra-cabeça está montado e você vai desmontar ele. Isso que é uma decomposição, é como se a gente estivesse pegando e desmontando esse número. 543, então eu poderia escrever da seguinte forma: 500 mais 40 mais 3. Ou uma outra maneira seria 5 centenas, 4 dezenas e 3 unidades. Uma outra forma de escrever esse número, por exemplo, é fazendo 540 mais 3, ou 54 dezenas e 3 unidades. Ou eu poderia simplesmente falar 543 unidades. O número 1.303.541, por exemplo. Nós poderíamos escrever daquelas mesmas formas, mas eu vou dar apenas um exemplo nesse caso. Eu poderia escrever 1 milhão mais 300 mil mais 3.000 mais 500 mais 40 mais 1. Ou uma unidade de milhão, 3 centenas de milhar, 3 unidades de milhar, 5 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Ok? Bom, mas além dessas maneiras de escrever, como que funciona essa maneira de escrever? Através de algo que nós chamamos de ordens e classes. Bom, ao escrever um número,
Cada algarismo ocupa uma ordem, e cada ordem tem um nome específico. Para facilitar a leitura, agrupamos 3 ordens por vez, da direita para a esquerda, firmando uma classe. Ordem e classes podem ser organizadas em um quadro. Ó, nós temos aí primeiro as classes das unidades simples. Quem seriam essas classes das unidades simples? Gente, lembrando, sempre da direita para a esquerda. Observem que aí no nosso quadro está enumerado a primeira, segunda, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Então, é dessa maneira que nós agrupamos. Então, vamos lá. Quem que seria a classe das unidades simples? O primeiro número da minha classe de unidades simples, contando da direita, é as minhas unidades. O segundo é a dezena. E o terceiro é a centena. Depois eu tenho a classe dos milhares, tenho a classe dos milhões e também tenho a classe dos bilhões. Observem que todos eles têm, por exemplo, nas classes dos milhares, quem é a quarta ordem? É as unidades de milhar, depois as dezenas de milhar, depois as centenas de milhar. Ele funciona já, essa classe dos milhares, dos milhões e dos bilhões, já funciona daquela maneira que nós conhecemos, unidade, dezena e centena. O que que muda? Muda a sua denominação conforme a sua classe. Se tiver na classe dos bilhões, aí eu já tenho que falar unidades de bilhão, por exemplo. E assim sucessivamente. E aí, essas classes e ordem, elas nos permitem comparar os números, saber quem é maior, quem é menor. Por exemplo, no número 1343 ou 1453, quem seria o maior? Uma maneira, se você não sabe somente olhando quem é o maior, é fazer a nossa comparação. Observe, no caso da comparação, a gente sempre começa pela maior unidade, né? No caso aqui é a unidade de milhar. Bom, na unidade de milhar, a comparação deve ser sempre começar pela maior ordem. No caso, a unidade de milhar, para esse exemplo, ambos apresentam uma unidade de milhar. E aí, terminei, vi que os dois números apresentam o mesmo número na unidade de milhar, aí eu vou para o passo seguinte. Qual é o passo seguinte? É analisar a próxima casa, a da centena. Nesse exemplo, veja que há 3 e 4 centenas. Como o 4 ele é maior do que o 3, basta parar a comparação e concluir que 1453 é maior do que 1343. Novamente, comecei pela unidade de milhar, eu vi que era o mesmo algarismo, aí eu vou lá para a unidade, lá para as centenas. Cheguei lá nas centenas, eu vi o quê? Que o 4 é maior do que o 3. Então, aquele número que tem o algarismo 4 na unidade centena, então, é o maior. Podemos escrever os números apenas com algarismos, apenas com palavras, né, que é quando nós falamos, escreva o número por extenso. Ou podemos misturar as duas formas, que seria uma forma mista. Bom, observe as imagens abaixo. Nesse caso aqui, nós escrevemos uma informação apenas com os números. É 6 pessoas ou 420 quilos. Neste caso aqui, nós escrevemos a informação, né, no caso de cheque, escrevemos por extenso, R$200. E geralmente em jornais, revistas e informações, vem aquela forma mista. Por exemplo, feriadões vai motivar quase 900 mil. Bom, o 900 ele está na forma de número, mas o 1000 ele foi escrito por extenso. Vamos praticar um pouquinho. Quantas unidades há em 3 centenas? 3 centenas é igual a 300 unidades. Quantos milhares há em 300 dezenas?